Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje é dia de história. Sim, este ano, 2023, faz exatos 70 anos que a Volkswagen está no Brasil. Começou com seus galpões no Ipiranga em 1953, depois passou para cá entre 1957 e 59 e montou um acervo incrível de tudo que produziu aqui no Brasil. E essa história, tintim por tintim, por fora e por dentro, eu vou contar para você depois da vinheta. Mas só se você se inscrever no canal. Vou esperar. Obrigado. Aproveita que está silêncio hoje. Roda aí, John Fusca del Arco. Vai. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, eis aqui o primeiro veículo produzido pela Volkswagen oficialmente no Brasil, lá nos galpões do Ipiranga, em 1953, junto com o Fusca, a Kombi, a combinação de utilitário para carga e para passageiros, como essa aqui, Corujinha, que está entre nós, ano 1961, pintura dupla e que deve valer mais do que todos os meus dentes se fossem de ouro. Pois é. Teve várias versões da Kombi, né? Ela teve a primeira reestilização nos anos 70, mas ficou durante muito tempo utilizando o motor 1.2, 4 cilindros, carburado. Tinha 30 cavalos e tinha que levar bastante coisa lá dentro. Além dessa reformulação estética dos anos 70, nos anos 60 e 67, ela já vinha com um motor 1500 de 56 cavalos aproximadamente, que depois de um tempo foi utilizado também no Fusca, que transformou o Fusquinha em Fuscão. Mas do Fusca a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela também foi o primeiro utilitário do Brasil a utilizar catalisador em 1992 e também teve uma versão 1.4 Flex, que foi a versão com que ela escreveu o seu epitáfio. Só para você ter ideia, um carro projetado inicialmente para ter 30 cavalos, lá em 1953, acabou sua vida com 1.4 Flex de 80 cavalos. Imagina o quanto de tecnologia não estava escondido por aqui. E só lembrando que a Kombi parou de ser produzida porque ficou meio inviável colocar airbags e ABS nela. E as leis brasileiras começaram a exigir esses dois componentes em veículos 0 km. Aqui no acervo da Volkswagen ainda tem duas versões a mais da Kombi para você ver quando você vier visitar aqui, assim que eles abrirem para o público. Não tem uma data definida ainda, mas isso deve acontecer em breve. Tem uma versão standard da última produzida ali, que está com uns 60 km, 70 km, quase nada rodada. E também tem uma outra, uma versão picape que eles usavam para levar ferramentais e peças de uma ala para outra aqui dentro da fábrica também. Ah, esqueci de falar. Tem uma versão da Kombi Last Edition. E se você também quiser saber um pouco mais da história da Kombi, na descrição desse vídeo tem todos os links para todos os carros que estão à mostra aqui, desde o Volkswagen Up, o injustiçado Volkswagen Up que está aqui, que também já parou de ser produzido, até a pioneiríssima Kombi. E também tem do Fusca. Vem aqui que eu vou contar. Mas antes, conforme o prometido, vou mostrar para você um pouquinho de como é a Kombi Corujinha aqui por dentro. Você dá uma voltinha no passado também. Aliás, você que gosta de forração de porta, dá uma olhada em como ela foi restaurada aqui. Eu não tenho certeza se era assim quando foi feita em 1961. Aliás, a Kombi em 61 já tinha 95% das peças nacionalizadas, o que era realmente um fato inusitado, né? O carro era montado da Alemanha com 50% das peças, a partir de 57 aqui na fábrica. A fábrica foi 100% inaugurada em 59, naquela foto que você vê Juscelino Kubitschek andando com o Fusca conversível. E ó, a porta não é reta, né? A gente vê que ela é meio côncava aqui. Charmosíssimas janelas basculantes. Aqui em cima também você liberava o ar que vinha lá de fora aqui para dentro. Se ele ia direto para trás ou viria para os lados. Retrovisorzinho bem pequenininho. E esse volante aqui, que como você bem sabe, em toda a Kombi, não tem folga, tem férias. Bacana, né? Os pedais para baixo ainda não eram os pedais suspensos, o câmbio vareta bem longa aqui e o freio de mão característico
da Kombi. Que legal, né? 61, 2021 fez 50 anos, 60 anos, nossa. Não é de 51, 61, é. 61 para 2011, 50. Para 2021, 60. 62 anos tem o carro. E tem até um cinzeirinho aqui, ó. Nossa, que legal. A Volkswagen conta que essa Kombi não é uma das que foi produzida aqui e guardada só para o acervo. Essa aqui eles compraram de um colecionador, restauraram e ficou essa maravilha. Vamos dar uma olhadinha como é que as pessoas viajavam ali atrás? Olha os limpadores de para-brisa aqui, ó. Tudo de metal. Que bacana, hein? E aqui, quem não foi para a escola numa Kombi dessa, provavelmente não tem nenhum cabelo branco ainda. Portas de folha dupla. Você que se espantou em ver a picape Toro com a tampa de folha dupla. 61, amigo, já tinha. E aqui temos mais, sei lá, 3 lugares, mais 3, 6, mais 3 na frente, 9 pessoas. E você impressionado com um SUV de 7 lugares, hein? Tudo bem, não tem cinto de segurança para todo mundo, mas tem bastante espaço interno, hein? Eu, como meu animal de grande porte, com incontáveis quilos e mais de 1,90 m, fico muito bem acomodado aqui. O problema é só bater ali com o motorista, né? Ah, mas deixa pra lá, a gente vai andar devagar, né? Quando andar numa Kombi. É. Bem bacana. Só que levou muita gente para a escola, para jogos de futebol, para excursões para Aparecida. Por isso todo mundo gosta de Kombi. Vale lembrar que na Europa eles pagam até 100 mil euros por alguns exemplares de Kombi. Principalmente aqueles que têm aquelas janelas aqui em cima. E no Japão também. Muita gente atrás do icônico, mais icônico transportador de pessoas e cargas de toda a história do automóvel. Agora sim nós vamos lá para o Fusca. Tem muito o que falar dele. Aqui. Sim, muito cuidado. O pessoal xinga depois, fala, você não teve cuidado com os carros, ando de chato. Antes de a gente chegar no Fusca, é sempre bom contar para você que você também vai ver algumas raridades por aqui, como este Volkswagen Zé do Caixão e também o Volkswagen TL, que foram outros 2 carros que nos anos 60 também fizeram a cabeça e habitaram as plantas aqui de produção da Volkswagen na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo. Criações bem originais, com um pouquinho de design alemão. Vamos lá nos Fuscas, vem cá. Aqui está o principal ícone da história do automóvel, na sua versão mais polêmica, o Fusca Itamar. Mas antes de chegarmos nele, temos que lembrar que ele começou a ser fabricado aqui nesta planta, genuinamente nacional, em 1959, com motor também 1.2 e aproximadamente 30 cavalinhos. Em 1967, ele ganhou a versão 1.3, 1300, que perdurou durante muito tempo com aqueles para-choques pé de galinha. Quem não lembra, hein? Em 1970, ganhou o motor 1500, que já estava na Kombi desde 67, especialmente na Kombi que era feita para carregar coisas. Fizeram muitas mudanças com aquelas Kombi também. Bom, ele teve uma modificação um pouco mais radical nessa versão de 1970, o famoso Fuscão. Ganhou 6,8 centímetros a mais de bitola traseira, justamente para poder acomodar o maior peso do Boxer 1500. Bom, em 1974 ganhou o motor 1600 e aquele aerofólio. Quem não viu um Fusca com aerofólio ainda? Solta a imagem aí, Joãozinho Delarco. Em 1974 ele ganhou o motor 1600. Quem não lembra do Volkswagen Fusca, aquele Volks vermelho, ele com aerofólio, parecia um Fusca de mullet. Em 1979 ganhou as lanternas Fafá, que ficaram no carro durante toda a linha até encerrar em 1986. Mas esse encerramento não foi exatamente um encerramento, porque em 1992, depois de ir ao Salão do Automóvel, o então presidente Itamar Franco, que assumia no lugar do empichado Fernando Collor, que preferiu a renúncia ao impeachment, achou que o preço dos carros estava muito caro. Mandar o Lula aí no salão também, né? Vamos ver quem vão fazer.
E aí ele decidiu trazer o Fusca de volta. E aqui está um exemplar raríssimo, o exemplar PP 000001, o primeiro Fusca Itamar que voltou a ser fabricado por aqui. Na minha visão, foi um erro catastrófico. Era só chegar para o Itamar e falar: querido, já andou no Gol? Olha o Gol bolinha que a gente vai lançar em 95. Dá uma olhada aqui no protótipo. Vê se dá para comparar um com o outro. E, além disso, teve aquela maracutaia do IPI. Sim, o IPI já era mais baixo para carros populares com um motor 1.0. E aí, Itamar, numa canetada, passou esse IPI de 0,1% para carros também com motor arrefecido a ar. Conseguiram fazer o Fusca mais barato, mas a Volkswagen não baixou o preço assim também da Kombi, que também usava o motor 1.6 a ar. Em resumo, a isenção virou lucro. A Volkswagen também fez uma série de versões especiais, né? Como eu já te disse, tem aqui o Itamar, que foi a última, mas tem aqui do meu lado esquerdo a versão ouro, essa sim muito valorizada pelos colecionadores, também com motor 1.6 de carburação dupla, e em 79 tinha a versão prata, que era a comemoração a alguma coisa que eu não me lembro muito bem, deve ser dos 20 anos de produção do carro. E a versão ouro marcava o fim da produção do Fusca aqui no Brasil, porque ninguém imaginava que em 93 ele voltaria com o Itamar. O Fusca também foi produzido durante muitos anos no México. Se você for no México, até hoje você vai ver alguns Fuscas trabalhando como táxi. Bom, a história dos dois principais ícones a gente já desmembrou um pouquinho aqui. Agora, tem coisas que são um orgulho nacional, que foram feitas aqui pela Volkswagen. E dá para diminuir um pouquinho o placar dos alemães. Mas antes, eu sei porque você está me olhando, mas antes, para eu não esquecer, vamos dar uma olhadinha como é que era o Fusca Itamar lá dentro. Outra curiosidade do Fusca é que ele só passou a se chamar Fusca em 1983. Entre 59 e 82, o nome dele no documento era Volkswagen Sedan. Sedan. Ai, será que eu entro aqui? Pergunta pra mim se eu gosto de Fusca. Eu gosto dos 2011. Ai, deu uma cotovelada na porta. Você que sempre reclama que Volkswagen só tem plástico, ó, na época não era plástico, era metal. E aqui tinha um emborrachadinho no painel. Nossa, o Fusca é mesmo... tem que respeitar, porque como que o mundo inteiro se moveu nesse, como diria meu amigo João Delarco, esse trator pequeno. A vantagem é que andava em todo o terreno, né? Como ele foi projetado para ser. E vira meme na internet, sempre que você vê alguém na enchente com algum carro um pouco mais novo, um pouco mais potente, até os ditos SUVs, não passando por alguns lugares em que o Fusca passa tranquilamente. Bom, motor 1.6, aspiração natural, carburado, gerava aproximadamente 59 cavalos e quase 12 kgfm de torque. Suspensão de braço arrastado na frente, ali atrás de braços oscilantes, independente. Mas se fazia uma curva, ela torcia o pé, as rodas no caso, igual o Garrincha. Difícil dirigir aqui. Quer dizer, todo mundo se acostuma, né? Mas, como você pode ver, não tem regulagem de distância, nem de altura do volante, nem de altura dos bancos. Mas tem bastante espaço para o teto. Deixa eu ajeitar aqui. Dá para ir. Dá para ir. Entrar e sair é que é mais problemático, né? Aqui nessa amostra, neste acervo Volkswagen, você também vai ver um dos 3 Volkswagen conversíveis feitos pela Sulan. Pois é, o Itamar Franco estava tão bitolado com essa ideia de que ele queria ser o novo Juscelino Kubitschek, que ele fez com que a Volkswagen fizesse o Itamar e fizesse a versão conversível com a Sulan, porque ele queria imitar Juscelino Kubitschek na inauguração da fábrica em 59. Vai vendo. Eu não gostei, não. Mas aqui do lado tem um negócio que eu gosto demais. Sim, Volkswagen SP1. O Volkswagen SP tem também o Volkswagen SP2 e já vou contar para você como essa nomenclatura foi dada. Mas apesar de eu desejá-lo como se fosse a última bolacha do pacote, os alemães não vão muito com a cara dele, não. Não que não achem bonito,
Mas eles ficaram com a pulguinha atrás da orelha depois de uma eleição que colocou o Volkswagen SP1 e SP2 no topo entre os Volkswagen mais belos já feitos no mundo. E feito aqui no Brasil, eles não gostaram tanto assim. A criação de Márcio Piancastelli muda o placar, agora está 7-2. Bom, o Volkswagen SP teve essa versão 1 com motor 1.6, a versão do SP2 com motor 1.7, porque ele era um esportivo e deveria causar mais sístoles, por assim dizer. Aqui tem um exemplar simplesmente impecável e também de valor inestimável. E eu vou entrar nele também. Vamos lá. Eita. Esse carro aqui tem 1,15 m de altura só. Vamos ver se eu consigo. Bom. E não é que coube? Olha o tamanho da porta, cara. A porta é quase do tamanho do entre-eixos. Esse carro tem 2,40 m de entre-eixos, pouco mais de 4,20 m de comprimento. E entrando aqui, eu consigo entender por que ele durou só 4 anos. Esportivos lendários como o Lamborghini Miura, por exemplo, também tinham esse problema, né? As pessoas tinham que ter as pernas mais curtas do que os braços, como se fossem orangotangos. Aqui o problema não é bem esse, mas você tem que ser um pouco menor do que a maioria para conseguir caber aqui. De resto, é um legítimo esportivo. 2 instrumentos bem separados aqui no meio, mostradores de gasolina, de amperagem, de temperatura e o reloginho voltados para você, uma posição de guiar que ia me causar algum problema cervical, mas para quem tem um tamanho normal, bem interessante, você se sente meio até um speed racer aqui dentro. O câmbio com a manoplinha mais curta, isso aqui virou uma marca da Volkswagen depois, né? Ele também tem 2 alavancas aqui do lado do freio de mão para controlar o aquecimento da cabine pelos gases do escapamento. Esses alemães têm cada ideia, né? Meu Deus. Bom, lugar atrás, não tem exatamente um banco aqui. Então, é 2 lugares mesmo. A primeira fase dele foi com esse motor 1.6 e 54 cavalos. Depois aumentaram a cilindrada do Boxer para 1.7. Ele chegava a 65 cavalos e 14 kgfm de torque a 3.400 RPM. Para um carro que pesava tão pouco, na casa aí dos 800 quilos, até que o desempenho era razoável. Mas vamos lá, né? Tinha que caber aqui, né? Bom, vou falar de outras criações, quer dizer, uma outra criação do Márcio Piancastelli, que essa sim agradou bastante as famílias brasileiras, não os apressadinhos. Rapaz, ai que facinho. Ó, ó. Ai. Tiramos São Paulo de dentro de Jundiaí. E se a morte precoce do SP2 fez com que não tivesse tido tanta união entre design, conveniência, como você pôde ver comigo ali dentro, essa aqui não. Essa aqui chegou na garagem de muita gente. Outra criação de Márcio Piancastelli. Volkswagen Brasília foi lançada em 1973 e vendeu 930 mil unidades entre 73 e 1982. E aqui está uma unidade simplesmente impecável, com menos de 500 quilômetros, que é mais ou menos uma unidade que vive em cativeiro. Nunca saiu da fábrica aqui da Volkswagen e é usada também aqui neste acervo. Já depois de algumas modificações na variante, a variante teve aquela frente cara chata, como a do Zé do Caixão aqui, e teve a frente bicudinha também, igual da TL, veio a Variante 2, que era, vamos dizer assim, como quase um super SUV da época. Bem grande, bem larga e também com motor 1.6. Essa aqui está com 303 km rodados. Eu acho que no mundo inteiro você não vai encontrar uma Variante 2 tão pouco rodada assim. Aliás, cabe aqui uma errata, eu não sei o que eu estava na cabeça quando eu fiz o outro vídeo aqui do museu e falei que a Variante 2 tinha motor 1.7. Você que é uma pessoa que estuda isso, que manja das coisas,
perdoe este pobre mentecapto, tá bom? Agora vamos para uma parte que também muito me interessa, que são os anos 80. E neles a Volkswagen deitou e rolou. E eu não estou nem falando do Santana aqui, a gente já vai falar dele, eu estou falando desse cara aqui. Aí você vai me dizer, João, o Passat é dos anos 70, larga de ser burro. Eu sei, calma. É porque esse GTS Pointer aqui mexe com o meu coração. Na verdade, o Passat é o começo de uma revolução, de uma presença da Volkswagen Brasil dentro do grupo Volkswagen Mundial. Além de ser a primeira filial, né, a fazer um carro fora da Alemanha, a Volkswagen do Brasil também conseguiu trazer o Passat um aninho depois dele ter sido lançado na Europa. Foi lançado em 73, junto com o Volkswagen Golf, e em 74 já estava aqui. Primeiro Volkswagen também com motor refrigerado a água. E também mudou bastante coisa na percepção que se tinha de um Volkswagen. Não tinha mais aquela suspensão traseira com os eixos oscilantes, a suspensão dianteira era McPherson, enfim, era um carro mais nos moldes do que a gente ia ver ao longo das décadas, aliás, até hoje, né? McPherson na frente, eixo de torção atrás. Bom, em 79 ele ganhou um motor 1.6 e os Passatinho TS faziam o diabo na rua. Teve também a versão LS, teve versão LSE, o famoso Iraque, Passatão Iraque, com bancos de veludo, cor de vinho, horrível. Mas os iraquianos gostavam bastante disso, e também uma versão 4 portas. E teve o que é para mim, o legítimo GTS Volkswagen, o GTS Pointer, motor 1.8 carburado de, entre aspas, 99 cavalos, porque na época, se você tivesse mais de 99 cavalos, você entrava numa alíquota maior de imposto e o carro ficava realmente caro. Mas ele já era realmente caro. E a gente vai entrar para você entender que além dessa cor, além dessas faixas vermelhas, além desses faróis quadrados duplos e das indefectíveis snowflakes herdadas do Gol GT, ele tinha coisa aqui dentro que todo mundo queria. Bancos Recaro. E também uma posição de pilotagem que nem parecia de um Volkswagen esportivo. A diferença pro SP2. Que diferença, hein? Bom, volante de 4 raios, se eu não me engano, será que ele não tinha o 4 bola? Não, né? A partir do Santana só, né? Bom, também trazia rádio com toca-fita, que maravilha. E também mostradores aqui mais esportivos. Esse painelzão que trazia aqui para você ligar o desembaçador traseiro, a luz, enfim. O painel que é inconfundível, qualquer um que andou num Volkswagen dos anos 80 e 90 vai lembrar desse painel. Eu sei que antes tinha no Passat aqueles painéis, eu não lembro exatamente o nome, com mostrador quadrado que ia até 190. Esse aqui já é da última geração. Parece até os números que você vê hoje no velocímetro da Porsche. Eu não estou brincando não, os números são bem parecidos. E esse carro aqui está com 448 quilômetros rodados. É mais um que saiu direto da linha de produção e veio parar no acervo, que antes não era aqui, era em outro lugar e agora pode ser mostrado para todo mundo. Que carro bacana, hein? Ó, e o afogador aqui do lado. Afogadorzinho, todo carburado tinha. Câmbio de 5 marchas, engates precisos como são hoje. Carro simplesmente espetacular. Grande candidato a ser o meu favorito dessa lista. Mas agora eu tenho que ver um outro dos favoritos. Santanão. Aqui, eu não estou conseguindo abrir aqui. Primeiro puxa o pino, depois abre. Era a lógica, né? Vamos lá ver o Santanão. O Passat saiu de linha em 1989, abrindo lugar para o Gol GTI figurar entre o esportivo mais radical que a Volkswagen teria no Brasil. Mas ele saiu de linha, na verdade, na Europa em 1981 e deu lugar a este carro aqui, que veio chegar no Brasil em 1984. E em 1990 surgiu o Santana EX, que ao contrário do que muita gente diz, não quer dizer exclusive, como por exemplo é a nova série do Volkswagen Virtus top de linha com motor 1.4 TSI. Significa executive, sim, executive, injetado, 2.0, mesmo motor do Volkswagen Gol GTI.
e também com uns detalhes que remetiam muito à esportividade que estávamos começando a aprender dos alemães. Rodas no estilo BBS, retrovisores pintados de cinza. Se você for atrás de histórias, você vai ver que muitos dos Audi mais esportivos que tínhamos, depois dos anos 90, óbvio, e também dos anos 2000, 2010, vinham com os retrovisores pintados de cinza. Essa era uma coisa que a Volkswagen já colocava no seu carro por aqui, no comecinho dos anos 90. E lá por dentro, ele é simplesmente espetacular. Essa aqui é uma unidade que foi usada durante muito tempo em testes de engenharia da Volkswagen e agora faz parte também deste acervo bem interessante. Olha a qualidade desses Recaro com couro e alcântara dos anos 90. Impressionante! Olha isso, cara. Surreal. O teto também é diferente. Cara, que carro bacana. E ele trazia do GTI também outra peculiaridade, que era o painel com os números em vermelho. Coisa que também a primeira vez que vimos foi no Gol GTI. Muito interessante do Santana é que o rádio ficava bem à mão aqui, né? De quem dirigia. E você não precisava desviar a atenção do trânsito para vir aqui embaixo pegar ou mexer na estação de rádio, enfim, trocar a música, aumentar o volume. O Rio de Janeiro ficava aqui em cima. O que também era bem chamativo para os ladrões da época. Sim, se roubava muito toca-fita na época. Por isso, os homens andavam com uma carteira desse tamanho embaixo do braço e o rádio numa gaveta na outra mão. Se fosse assaltado, poderia pelo menos jogar o rádio na cabeça do assaltante. Câmbio de 5 marchas, mesmo esquema ali do Passatão, uma manteiga até hoje. E o painel também com funções aqui, botões aqui na beira dele, né? Não sei se você percebe, ele parece um microsystem aqui, né? É um painel inteiro, compacto. Não por acaso hoje os alemães fazem o painel com uma tela inteira. Já percebeu? Na Mercedes? Percebeu? Na BMW? Percebeu? Na Porsche? Sim. Central multimídia é o que era o rádio. Painel de instrumentos é o que é o painel digital de hoje. Os alemães fazem isso há mais de 40 anos. E você achando que eles estão fazendo tudo igual. É o jeito que eles pensam, querido. Isso não vai mudar tão cedo. Esse carro também era considerado para a época, né, um primor para a família. Espaço interno nem é lá aquelas coisas, mas que cabiam 5 adultos, cabiam. O porta-malas de 394 litros também era considerado bacana. E esse carro tinha 72 litros de capacidade no tanque. Isso é porque você já imagina que ele bebia um pouquinho, né? De diferente do GTI, na verdade, esse 2.0 com injeção eletrônica tinha 125 cavalos. Era um pouquinho a mais que no GTI, mas como se passasse de 99 já pagava um imposto maior mesmo, ter 120 ou 125 dava praticamente no mesmo. Deixa eu até tirar o óculos aqui. Vai fazendo barulho no meu microfone. Bom, a partir de 1991 ele ganhou um facelift, o primeiro, e começou a ofertar as versões 1.8 e 2.0 com injeção eletrônica nas carrocerias de 2 e de 4 portas. Em 96 acabou a oferta pelo câmbio automático nessas versões. Ele era oferecido na versão Evidence, Comfortline, enfim. Tinha diversas versões até 1999. A partir daí, ele começou a ser ofertado numa versão só e com oferta mais para um público frotista, ou o CNPJ. Taxistas de todas as idades tiveram o carro e ficaram bem satisfeitos de, durante tanto tempo, conseguir conviver com um carro que tinha uma suspensão macia, bom espaço interno e um porta-malas desse tamanho que eu te falei. Bom, em 2006, as atividades do Santana acabaram, mas tem ainda ali 2 versões do carro, como perua, como quanto como sedã, igual que a gente está aqui, na última geração que foi oferecida dele. E agora entramos nos anos 90. E é legal, hein? Quer dizer, foi legal aí até 94, 95, quando a gente podia ver essas maravilhas na rua. Cara, isso aqui é uma Paraty GLS 1.8S, era o Gol GTS com bumbum, pronto para levar sua família o mais rápido possível para a praia mais distante. Sim, os jovens amavam isso aqui, os ladrões também. E também tinha o Voyaginho, quem não gostava do Voyaginho? Parecia um pequeno Santana, sim, e com 2 portas, a verdadeira significância de um sedã coupé.
Ninguém discutia esses termos na época. Não tinha SUV, não tinha nada disso. Mas, a partir de um determinado momento, a gente via que a Volkswagen estava indo por um caminho que quem era mais entusiasta não estava gostando tanto. E a resposta está aqui. O Apollo, junto com o Verona, é o primeiro resultado de uma joint venture chamada Auto Latina, da qual Volkswagen tinha 51% e Ford do Brasil 49%. O Apollo nada mais era que um Verona com o logo da Volkswagen. E o que era um Verona? O Verona era um Escort com bumbum também. O brasileiro nessa época gostava bastante. Bom, aqui nessa versão também é um modelo que foi retirado da linha de montagem, um Apollo GL, tinha motor 1.8 tanto a etanol quanto a gasolina, mas não no mesmo motor. Isso aí só em 2003. Aliás, faz 20 anos esse ano. Aqui era 1.8 AP etanol com 105 cavalos e 1.8 AP gasolina com 92 cavalos. Ele durou até 92 só, graças a Deus. Mas foi lançado com pompa e circunstância em 1990. E aí, quando chegou 1993, veio aquilo. Pois é. Aqui está a resposta da Auto Latina para uma pergunta que ninguém fez. Lançaram um sedã grande, 2 portas. Del Rey já tinha 4 portas. O Santana tinha 4 portas. Minha mãe tinha um Prêmio que tinha 4 portas. A Elba tinha 4 portas. E o Logos só tinha 2. Ah, não, João, mas todo mundo gostava. Ele tinha um baita entre-eixo, 2,52 metros. Isso para a época era muito legal. Tá bom, mas se você quisesse colocar a sua sogra, ela ia ter um bico de papagaio para entrar aqui. Enfim, não deu certo. Durou de 93 a 96 e ainda trouxe ao mundo um Volkswagen Crossplay de cadete. Sim, todo mundo falava, pô, João, mas é um GTI. É legal, banco de couro por dentro, bom entre-eixos também, porta-malas bem legal e até alguns detalhes que remetiam a um esportivo. Mas na época, esse estilo de design meio coupé já estava meio fora de moda, porque até o cadete já estava um pouquinho mais datado. Também não deu certo. O motor 2.0 era muito bom, mas erraram na escolha do câmbio. E o Pointer foi outro que teve vida curta nesse tenebroso período da Auto Latina, que durou de 87 até 1º de janeiro de 96. O Logos e o Pointer saíram de linha no dezembro de 1996. Mas teve mais coisa legal nos anos 90. Tá ali. Eu acho que você já conhece. Tira essa imagem daí, que esse aqui é dos anos 2000. Eu tô falando dos anos 90. Teve Gol Bolinha, que também teve essa geração 1995 com GTI. Teve GTI 16 válvulas, que é outro carro que se você encontrar hoje, compra, porque vai valer bilhões de RMB quando a China dominar todo o planeta. E temos também aqui em exposição o Gol GTI, que você já viu também no nosso vídeo do canal dele, o Gol Last Edition. Está aqui exposto. Para quem ainda não viu o Last Edition, venha ver, desde a época que ele custava apenas 97 mil reais e hoje já tem gente vendendo por 157. Bom, vamos entrar nos anos 2000? Mas não vamos entrar com um Gol, não. G3, que a gente já viu. Nem com um Gol G4. Eu quero te mostrar uma coisa que tem aqui que quase ninguém viu na vida. Olha ele aqui, meu Deus do céu, o Golf VR6. Que máquina, que carro. Motor 6 cilindros e um Golf. Sim, o 2.8 girava 200 cavalos e 27 kgfm de torque e levava esse carro de 0 a 100 em apenas 7,7 segundos. Isso tudo é bem legal, até se você pensar no desempenho de carros esportivos de hoje. E esse carro aqui é ainda mais especial porque fez parte da frota de imprensa da Volkswagen. E essa é a prova de que os jornalistas cuidam muito bem do carro. Tá meio zoadinho por dentro? Tá um pouco zoadinho por dentro. Mas se você imaginar também que muitos jornalistas tiveram contato com um carro com câmbio de 6 marchas pela primeira vez na vida aqui, era para não ter sobrado nada, né? Mas ele sobreviveu muito também porque
Eu entrei nisso aqui em 2004. Isso ajudou na longevidade dele. E esse é uma de 99 unidades que foram comercializadas do carro aqui no Brasil. E acho que se você não vier ver aqui no acervo Volkswagen, vai ser difícil encontrar em outro lugar. E além de despertar as memórias afetivas mais distantes de um apaixonado por carro, aqui você também vai ver modelos como Volkswagen Up, Volkswagen Fox, Space Cross, Polo, Paraty Bolinha, Polo Sedã, que ainda estão mais vivos assim na nossa memória, né? Pelo menos na minha, que já passei dos 40, esses carros são modernos demais para o meu coração palpitar. Mas vale a pena ver como esses carros evoluíram na linha Volkswagen. E também vai dar para você ver alguns motores, como por exemplo o AP 1.6, o primeiro motor 100% Total Flex. Sim, na corrida para os biocombustíveis e para as ofertas de combustíveis variados, foi a Volkswagen que saiu na frente com esse cara aqui. Bloco de ferro, coletor de aço. Isso aqui também já virou acervo histórico depois de 20 anos. Inclusive os seus dois sucessores, né? O EA111, aqui com motor 1.0 e ali com motor 1.6, que também não são mais oferecidos em nenhum 0 km da Volkswagen. Tá tudo virando peça de museu. Só falta eu. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Sigamos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacleto. O Instagram do canal é @rodatv. Se você quiser saber tudo, absolutamente tudo do que a Volkswagen preparou nesse acervo, todos os links estão aqui na descrição do canal. Aliás, queria parabenizar todo mundo da Volkswagen, porque ela parece ser a única marca que mostra que consegue conservar e saber para onde vai, porque sabe de onde veio. Espero que outras marcas façam a mesma coisa, porque é bem legal a gente dar um passeio no museu aqui no Brasil. Até a próxima. Fui! Ah, não entrei, né? Ah, não. É verdade. Agora sim, vamos dar uma olhadinha lá no Fusca. Tá sem buzina? Deixa eu ver se tem buzina aqui. Sem buzina. Vamos lá. Beleza? E lá atrás não vai não? Hã? Lá atrás não vai não? É verdade, né? Achou que era no Fusca de novo? Não, é verdade. 3, 2, 1. Que também ficou muito popularizado por um desenho do Chaves em que o seu Barriga ia cobrar um aluguel numa dessa, com 4 portas. Você se lembra dessa bagunça, né? Vai pôr aquela imagem lá. É 4, não é? 2? Veja aí. É seriado, perdão. A gente grava de novo. Como é que tá a bateria? Tá fraco assim? Pronto para levar a sua família o mais rápido possível. De novo. 3, 2, 1. Bateu tédio? Não. Cansaço? Mais ou menos, mais ou menos. Tá valendo? 3, 2, 1, valendo.